Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estar com vocês mais uma vez aqui com o programa Ivan Martins pela Astral TV, falando de arte, cultura, espiritualidade e trazendo pessoas, da mais diferentes áreas dentro tanto do espiritismo, do espiritualismo, como da arte e cultura, para trazer as suas vivências, e trocar com a gente aqui. Só sei que nada sei, e nesse nada saber a gente vai aprendendo todo dia um pouquinho, A gente colhe o que interessa pra gente, o que não interessa a gente deixa onde está. Não se esqueça também de se inscrever no meu canal no Instituto Ivan Martins, onde acontece também o Consciência Paranormal e tantas outras atividades que vocês devem estar acompanhando. Muito obrigado por estarem aqui. E eu quero apresentar o meu convidado de hoje, gente. Ele tem a seguinte história. Ele é um ator argentino, radicado em São Paulo, com formações em artes pela Faculdade Paulista de Dramaturgia e especialização em filosofia e artes. Ele iniciou sua carreira ainda na Argentina, onde também teve a sua formação e participou de filmes como Pompeia, em 2010, destacou-se no teatro. No Brasil, então, atuou em peças como Enquanto as Crianças Dormem e Diga que Você Já Me Esqueceu. No cinema, está em produções como Água Selvagem, 2019, e Ainda Somos os Mesmos, 2024. Na TV fez participações em séries como Chuteira Preta e Toda Forma de Amor. Vamos, conhecer mais um pouquinho de Juan Telatec. É isso mesmo? Isso mesmo, Ivan. Bem-vindo, querido. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, tarde, buenos dias para quem está nos assistindo. Obrigado. Sim. Hoje nos apresentamos assim, Boa tarde, bom dia, boa noite. Exatamente. A gente não sabe qual vai ser o horário de acesso, Exatamente. E cada um nós temos essa facilidade. Você vem de uma cultura, de um país onde toda essa questão da dramaturgia, as artes de uma forma geral, é muito mais bem trabalhada, é muito mais bem, digamos assim, é a base mesmo, da educação. Você vai a uma biblioteca, meio-dia, tá cheio de gente comprando livros, tomando café, ali conversando, trocando, as suas impressões sobre arte, sobre cultura, sobre literatura. Você vai ao teatro, está sempre lotado, não importa que horário, não importa qual espetáculo, as pessoas consomem. O que faz um argentino, vir ao Brasil, um país que tem muito mais dificuldade em respeito pela cultura? Bom, são percepções, Ivan, são percepções, Eu acho que o Brasil tem uma cultura riquíssima também, que tem gente muito ávida por consumir produtos culturais dos mais variados. E eu acho que, esse intercâmbio cultural é muito atraente para quem vem de fora, e poder consumir, a riqueza cultural, essa mistura que tem aqui no Brasil também, que faz com que a própria arte tenha a sua própria característica também, sim, bem diferente da impronta argentina, essa impronta cultural tão cartesiana, tão europeia, tão acadêmica, Eu acho que nesse diálogo de culturas a gente aprende, com o diferente, aprende com a alteridade, E isso enriquece a gente também. O Brasil é um berço de grandes artistas, grandes atores, assim como a Argentina recebeu muita gente da Europa no pós-guerra, E nós temos, sem dúvida, a melhor televisão do mundo. Isso é fato, Porque enquanto em outras regiões eles vieram para o cinema, no Brasil eles vieram, sobretudo, para a televisão. Então nós temos, Quem vem de fora fica encantado porque é como se cada dia uma emissora dessas grandes, como a Globo mesmo, que não tem o menor problema de falar nisso, é como se cada capítulo de novelas gravasse um longa-metragem no dia. Então é uma coisa fantástica. E as escolas de belas artes, tudo mais, eu mesmo sou formado em belas artes, elas estão aqui desde a vinda, desde a vinda da família real para o Brasil. Então,
não se discute nem a formação, mas se discute o respeito que se tem pelo artista hoje. Quando a arte, de uma forma geral, que deve estar acontecendo também na Argentina, a arte é afastada do grande público, porque quem mergulha culturalmente não aceita qualquer coisa, né? O viés da arte é o viés da informação. A arte e a cultura, principalmente, cria a identidade de um povo, a memória de um povo, né? Enquanto a gente possa se olhar através dos produtos culturais, da arte que a gente produz, a gente se reconhece, a gente entende quem a gente é, e isso emancipa para a gente poder tomar as nossas próprias decisões a partir da nossa realidade. A gente tem que entender que a arte que a gente produz, principalmente aqui na América Latina, né, é uma arte que tenta contar as nossas histórias, tenta revelar esses micro-universos que a gente tem, né, e de alguma maneira isso traz uma luz, é uma forma de expor a nossa realidade e permite que as pessoas, né, de alguma maneira, tenham esse entendimento, refletir sobre a gente, né? A arte é sobre reflexão? É essa forma como você vê? Você enxerga a arte dessa forma? Como um processo de reflexão? Não somente. Eu acho que a arte tem um principal papel, que é o entretenimento, né? A arte não deve esquecer que é entretenimento. Tem que ser esse respiro para a vida. Porque a arte existe porque a vida não é suficiente. Sim. A vida seria insuportável se a gente não tivesse a arte, né? Então, esse papel da arte que às vezes a gente esquece por essa questão tão racional, Sim. tão cabeçuda, né? A gente não pode esquecer que as pessoas se aproximam da arte como um respiro da vida. Mas também não pode ser apenas isso, tem que ter também esse espaço para reflexão, né? Nós atraímos moscas com mel, né? Não com fel. É isso mesmo. Então, ela é um entretenimento porque você precisa atrair. Como você atrai um beija-flor para uma planta, uma flor, você atrai o público. Agora, claro que dentro disso você trabalha uma pequena transformação. Sim. Você crê nessa transformação? Eu acredito, principalmente porque, olha, eu estou agora com um filme que se chama Ainda Somos os Mesmos. Ainda somos os mesmos. E é um filme que trata sobre um grupo de brasileiros que durante a ditadura no Brasil viaja para o Chile porque ainda tinha um governo democrático. Quando eles chegam lá, né, explota a ditadura chilena e eles vêm-se obrigados a se refugiar na Embaixada Argentina no Chile, né? Essa é uma história real, né? O diretor Paulo Nascimento, a partir de relatos de pessoas que atravessaram por essa situação, né, criou esse roteiro, né, e montou esse filme. Eu acho que, por exemplo, esse filme que fala sobre um fato real, que traz para as novas gerações uma situação real que a gente viveu durante a ditadura militar latino-americana, de alguma maneira aproxima as novas gerações da nossa história, principalmente porque eu acho que as novas gerações são um pouco omissas da trajetória histórica dos nossos países. E isso faz com que a gente, às vezes, ache que está descobrindo a roda, né? Mas houve um emburrecimento proposital dessa juventude. Houve um emburrecimento, porque se você nega a existência da ditadura, por exemplo, é uma forma de emburrecimento. Eu ouço, às vezes, pessoas falando sobre a ditadura, elas não viveram, elas não estudaram, elas não buscaram, e elas falam o que elas ouviram de quem foi tão desinformado quanto elas. É terrível, porque quando a gente esquece a nossa própria história, nós estamos condenados a repeti-la, né? Sistematicamente. Sistematicamente, e principalmente em ditaduras tão violentas e terríveis como as que a gente viveu. E foi um né? circo, né? Sim. Porque você começa a fugir, você tenta ir para o Chile,
Aí do Chile você vai para uma embaixada argentina que teve uma das piores ditaduras, porque as pessoas não têm noção de quanto se matou lá. Foi muito mais do que se matou no Brasil, proporcionalmente. Na Argentina Parece que até em números, né? Sim, 30 mil. Né? Parece que até em números, né? 30 mil. Só que proporcionalmente para a magnitude da população naquela época, era muita coisa. Número, inclusive hoje em dia, é um número escandaloso. É um número escandaloso. E as pessoas é como se passassem por cima disso, né? Mataram-se muitos intelectuais, muitos estudantes, muitos jovens. É como se você fizesse, ou não. Foi feito um corte, uma incisão muito grande no povo argentino, no povo brasileiro, em todos os povos dessa parte do mundo, né? E gerações de produtores de conhecimento, Sim, né? De cultura, principalmente ali. quem trabalhava com pensamento, com, né, construção de conhecimento, né, com ideias revolucionárias de pensar uma sociedade outra, né? E isso é difícil. Eu acho que, apesar de todas as dificuldades que a gente tem hoje em dia com a democracia, que é um sistema que também tem falhas, claro, é a alternativa mais viável dentro das outras propostas que foram surgindo ao longo da história da humanidade, né? Ainda somos os mesmos. Somos, né? Sim. Nós estamos repetindo uma forma diferenciada de ditadura hoje? É uma pergunta muito complexa. Eu sei. Essa pergunta a gente vai começar a trabalhar, mas nós vamos terminá-la no segundo bloco, porque me perguntaram esses dias, você crê numa terceira guerra? Eu falo, opa, já começou. Sem dúvidas. Ela só é diferente, porque a gente está acostumado com aquela estrutura de guerra, exército invadindo e tudo mais, mas nós temos guerras silenciosas, né? Eu acho que a terceira guerra, ela está acontecendo agora, ela é super silenciosa, né? E quando a gente se der conta... Se é que a gente consegue se dar conta, né? Bom, mas esse assunto vai ficar para o próximo bloco, quando nós vamos falar também mais sobre o trabalho desse nosso convidado. Não saiam daí. O Instituto Ivan Martins oferece uma oportunidade única para quem busca um espaço para videocast. Localizado em uma região privilegiada, próximo a estações de metrô, Anhangabaú e República, o estúdio conta com estacionamento integrado, facilitando o acesso para todos os nossos clientes. Nosso ambiente é acolhedor e projetado para que você se sinta à vontade durante as gravações. Aqui a voz do cliente é sempre ouvida, garantindo uma experiência personalizada e individualizada. Cada comunicador tem a possibilidade de utilizar o sistema de Chroma Key, permitindo a criação de fundos personalizados que refletem a sua marca e identidade. Além disso, estamos com equipamentos de alta qualidade, incluindo câmera 4K, iluminação perfeita e um sistema de som de última geração, assegurando que sua produção tenha a melhor imagem e áudio possíveis. Convidamos você a nos fazer uma visita e conhecer de perto todas as possibilidades que oferecemos. Venha fazer parte da produtora Ivan Martins e leve as suas produções a um novo patamar. Olá, estamos de volta com mais um pouquinho desse bate-papo maravilhoso com o Juan. E a gente finalizou o primeiro bloco falando sobre essa terceira guerra que está acontecendo, né? De uma forma assim, meio né, escondida. A gente nunca sabe como é que vai amanhecer o dia de amanhã, com tantas coisas acontecendo, e a gente falava sobre isso. Ela está acontecendo de fato, né? Sim. De várias formas. Então, eu não posso asseverar isso, porque eu não sou especialista no tema, mas pelo que a gente percebe, né, é que sim, de fato, algumas mudanças sociais muito significativas estão acontecendo, que é um problema até para a própria existência humana, né? Os câmbios climáticos, né? Enfim, milhões de coisas. Mas quando a gente fala numa guerra mundial, é quando a gente vê que a questão da globalização, o que machuca lá, machuca aqui, né? O que machuca lá, machuca aqui. Se eles explodem um campo de petróleo lá, o nosso petróleo vai não sei para onde, aumenta o preço de tudo, as pessoas mais, digamos assim, mais vulneráveis começam a sofrer o efeito dessa guerra, né? Sem dúvidas. As pessoas ainda estão ligadas só na arma, no tiro, e a coisa é muito mais ampla, né? A gente tem que pensar, que nem você falou, né, em termos globais.
porque tudo tem um efeito domínio, né? Sim. Não, a gente às vezes pensa, não, isso acontece lá, não vai chegar aqui, né? Mas nada garante. Nada garante. Quando nós falamos, já chegou na verdade de alguma forma, né? Chega através do sofrimento, chega através de atacar o mais vulnerável, né? Porque as pessoas só sentem quando a água bate na própria cintura, né? Para não usar o termo correto, né? Vamos usar cintura. Aí a pessoa sente que bateu nela. Mas quando estiver batendo nos que estão mais abaixo, está tudo bem, né? Enquanto você não está se afogando. É isso, a gente tem que desenvolver Empatia. a empatia, a humanidade, né? Que é o que nos torna semelhantes, que faz com que a gente consiga se projetar no próximo, né? Enxergar a humanidade no outro também. O outro é tão humano quanto eu, né? E essa empatia a gente não pode perder, porque é o que nos torna humanos. Exatamente. Ainda somos os mesmos, né? Que é esse trabalho que você está divulgando, que é um trabalho importante, né? Quem tiver mais de 40 aí, Elis Regina, né? Cantou isso lindamente. Ainda somos os mesmos. Nós estamos repetindo padrões muito antigos, porque o esquecimento, o apagamento, que não é esquecimento, né? É o apagamento da história. O que isso remete dentro desse trabalho, dentro desse filme? Bom, eu acho que, como você falou, né, ainda somos os mesmos, né? É um trecho da música do Belchior, né, na versão definitiva da Elis Regina, que todo mundo conhece, né, como os nossos pais. É a música tema do filme, né? E o diretor, Paulo Nascimento, teve essa sensibilidade, né, de perceber que muitas mudanças sociais estavam acontecendo, que continuam ainda, infelizmente, né, por falta, né, de conhecimento, de acesso à informação, de acesso à cultura. E como a gente comentou anteriormente no primeiro bloco, né, a arte tem esse poder transformador de levar uma realidade de forma ficcional para que seja mais palatável para o público, para o grande público. E ele percebeu justamente isso que a gente está falando, né? Que as novas gerações ignoram, né, uma realidade histórica, não só do Brasil, quanto da América Latina, né? E teve essa impronta de criar esse produto cultural, artístico, e a gente está super feliz, porque a gente já está na 3ª semana nos cinemas. Ah, que maravilha! Né? Nós sabemos que o cinema, principalmente o cinema nacional, né, é muito difícil, né, permanecer nas salas de cinema. E a gente já está na 3ª semana e é um feito para comemorar. Com certeza. Eu uso muito o termo emburrecimento às vezes, só para a gente terminar esse assunto. Quando eu vejo pessoas pretas, por exemplo, neonazistas, eu digo, qual é a base? Ela não sabe nem mesmo o que é nazismo. Né? Então ela não se vê na condição de alguém que seria vítima do sistema que ela está tentando ressuscitar. É uma questão muito complexa, Ivan. Muito. É muito complexa. É muito complexo, porque a pessoa não se vê naquela condição. A gente sempre fala muito em né, entender qual o fundamento. Quem a gente é. Às vezes a gente não sabe quem a gente é. Não se enxerga dentro do seu contexto de humanidade. E aí voltamos à mesma questão, né? A cultura faz com que a gente crie a nossa própria identidade. Quando a gente se reconhece na nossa cultura, nos nossos produtos artísticos, a gente tem essa voz que é a nossa voz, que às vezes está apagada, né? Que às vezes é silenciada. Quando a gente consegue criar isso, a identidade cultural de um país, de uma nação, né? A população consegue ter ferramentas para se entender, se conhecer e se defender também, né, dos ataques. A estupidez faz parte desse processo todo, né? É uma cegueira que é toda programada, né? É a pessoa não se enxergar mesmo. Isso é uma cegueira programada, é uma cegueira, isso tudo é orquestrado. Nós vivemos um tempo, né? Já dizia no passado que chegaria o tempo que toda estupidez seria abençoada, né?
e seria reverenciado. Nós chegamos a esse tempo, né? Nós chegamos a esse tempo. É aquela coisa de Estocolmo, né? Assim, de Estocolmo, né? Eu amo quem me maltrata. E eu justifico quem me maltrata. Né? Isso não é amor incondicional, viu, gente? Isso é apagamento. Ivan, estamos vivendo num tempo muito complexo. As redes sociais trouxeram uma nova realidade, uma nova forma da gente se relacionar com o mundo, com o outro, e a gente ainda não tem dimensão do que isso provoca em nós, nas novas gerações, nas crianças, nessa sociedade doente que a gente habita, né? E a gente precisa estudar muito, se reconhecer muito, né? Eu acho difícil as pessoas não entenderem que o filtro é só um filtro, né? As pessoas precisam olhar no espelho e parar com os filtros, eu acho. A gente precisa se enxergar enquanto povo, enquanto raça, enquanto tudo isso. No respeito pelo todo, respeito pelo diferente, né? Então a gente precisa se entender, precisa se respeitar dentro daquilo que nós somos. Eu penso que o que está acontecendo é que esse filtro, as pessoas não estão se olhando mais no espelho, elas se olham através do filtro. Aí fica muito difícil. Então, pode ser até uma questão de entendimento, de ser quem a gente é e se empoderar disso, Ivan. Quando a gente se reconhece com quem a gente tem esse capital potencial que é único de cada um, irrepetível. Cada ser humano é único. Único, né? Maravilhoso, uma fagulha. E não adianta a gente querer ser outra pessoa, porque o outro é o outro, e isso é dele. Né? A riqueza se dá nesse encontro dos diferentes. A arte nos ajuda a fugir dessas formas. Sem dúvidas. A arte não tem fronteiras, não tem limites, né? São pontes. A arte é apenas pontes. Aí fazemos como ciganos. A terra é a terra que eu habito. Minha terra é onde eu habito. Né? Meu céu são as estrelas e meu povo é quem eu amo e me ama. Né? A arte precisa ser uma zona autônoma. Precisa, nós sem condicionamentos. Não podemos prender a nada, em nenhum lugar. A nada, sim. Ela tem que ser completamente livre. Sim. Né? E falando em completamente livre, nós temos projetos, né? O cérebro é livre, a mente é livre para criar, para co-criar. O pensamento deve ser livre. É livre, sim. Pelo menos, né? Esse ninguém segura. Uma vez perguntaram para uma pessoa como é que ele sobreviveu ao Holocausto. Ele disse o seguinte, que ele sobreviveu ao Holocausto da seguinte forma, porque a mente dele era livre. E ele podia ir para onde ele quisesse. Assim que ele sobreviveu. Que maravilha. Isso marcou para mim a minha vida toda. Eu vi isso, eu tinha 15 anos. Isso marcou a minha vida toda. É que a gente reconhece a vida, né, pelos opostos. Sim. Né? A gente entende a liberdade a partir da privação dela. Né? Infelizmente. Né? E existiu, viu, gente? O Holocausto existiu, tá? Se tentar dizer para você que não existiu, existiu. Existiu, foi muito sério. E a gente tem que cuidar para não repetir a história. O que nós temos em projeto? Bom, projetos. Sim, projetos, está no plural. Vamos lá. Então, eu estou com muita vontade de trazer dramaturgia argentina para o Brasil. Estou com 2 projetos de dramaturgos argentinos para o teatro, para o ano que vem. A gente está na fase de pré-produção, né? Mas eu não posso adiantar muito ainda, porque está em pré-produção. Mas você virá para cá, você virá aqui no meu programa falar sobre. Encantado. Uma delícia, claro, sim. Vai ser uma delícia a gente poder lançar esses projetos. E no audiovisual também, estou em negociações, também não posso falar muito, porque ainda não se concretou. Bom, então ele está deixando a gente com gosto de demais, né? Assim que é bom, assim que é bom. Como é que a gente acha você nas redes sociais? Bom, eu estou no Instagram como @Juan, com J, J-U, Juan Telategui, com 2 L's, né? E também estou no Facebook, também me acham assim. Você também transita pelas artes plásticas, né? Pelas artes plásticas, não exatamente. Sim. Gosto, sim, mas eu não sou profissional na área, sou estudioso.
Eu gosto de estudar. Eu sou inquieto, Ivan. Eu acho que a gente não pode se contentar com o que a gente sabe. A vida é tão vasta que a gente precisa o tempo inteiro estar se formando, né? Curioseando. E eu não consigo ficar quieto. Alguém me perguntou ontem, na faculdade, porque eu ainda faço faculdade, estou no meu 7º curso. Alguém disse assim ontem, você deve estar muito rico, né? Você fez tantas coisas na sua vida. Eu falo, sou muito rico, sim. Viajei o mundo inteiro, conheci tudo. E tem mais uma coisa, eu só não sou tão rico quanto eu serei amanhã, quando eu começar uma nova jornada, um novo curso, um novo conhecimento. Exatamente. Né? As pessoas associam dinheiro. Mas o saber, o conhecimento dá um prazer tão Enriquece, grande, né? tão grande. A gente é rico em conhecimento, né? Quem Com tem a certeza. possibilidade de estudar. Gente, é assim, teria assunto aqui para 2 dias, né, ou mais, mas eu quero agradecer Juan Telateg. Esse é o nome, qual é a origem do nome? Telateg? Vasco francês. Vasco francês. Eu quero agradecer a sua presença. Gente, falamos sobre muitas coisas, né? E teremos uma outra oportunidade com certeza. É aquela história de sempre. O que servir para você, na peneira, pega o que sobrar, guarda. O que você não quiser, deixa aí que alguém pega. Foi um prazer estar com você, foi um prazer estar com cada um de vocês. Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Até semana que vem.